Eu vou compartilhar, então, aqui o iPad e a gente já começa. Ok, então vamos ver aqui. Então tá, então eu preparei para de hoje dois exemplos, um bem simples, né, que é o oscilador harmônico, e o outro que é um pouquinho mais trabalhoso, que é o problema 2 desse capítulo 4. Então, o oscilador harmônico eu deixei já meio pronto aqui, só para a gente ir passando e comentar algumas coisas. Então, qual que é o objetivo desse problema? Né? É a gente praticar essa coisa de sair da lagrangiana, chegar na newtoniana, verificar um pouquinho que o H, nesse caso, é energia, ver as equações de movimento. Então, vamos começar. Então, a lagrangiana, energia cinética menos energia potencial. A gente calcula, deixa eu apontar aqui. Então, a gente calcula o momento, né, dl dx ponto, que é massa vezes velocidade, inverte essa relação, que nesse caso é bem simples, né? X ponto é P sobre M, e calcula a newtoniana pela definição. H é Px ponto menos L, e todo esse lado esquerdo tem que ser escrito em termos de P e não de X ponto, né? Tem que substituir todos os X pontos pela relação aqui. Então, vamos lá. P vezes X ponto menos L. Então, L é energia cinética, menos M sobre 2 X ponto ao quadrado, menos menos Kx2, que dá mais Kx2 sobre 2. Então, esses dois termos de P ao quadrado se combinam e a gente fica com P2 sobre 2M mais Kx2 sobre 2. E a gente vê imediatamente que isso é energia cinética mais energia potencial. Se a gente pegar a energia cinética aqui em cima direto, onde tem X ponto, você põe P sobre M, você tem P2 sobre 2M, soma o potencial e está aí. Então, como que isso se relaciona com a discussão da aula passada? O potencial não depende da velocidade e a coordenada generalizada é escrita em termos das coordenadas cartesianas sem dependência temporal. Então, aqui a coordenada generalizada é a própria coordenada cartesiana, né? Então não envolve tempo. Então, nesses casos, H igual a T mais E, que é a energia. Equações de movimento. Então, X ponto é del H del P. Então, deriva em relação a P da P sobre M. E P ponto menos del H del X. Então, deriva em relação a X a menos Kx. Você vê, isso aqui é a segunda lei de Newton, dP dt igual a F. E isso aqui é a própria definição do momento, né? P igual a mx ponto é o momento linear usual. Só para a gente avançar um pouquinho, que a gente vai falar mais dessas coisas mais para frente. Aqui a gente tem conservação de energia. Então, dado uma condição inicial x0 e p0, você calcula o valor de E, né, substitui x0 e p0 na newtoniana e calcula o valor de E. Daí para frente, o x e p variam com o tempo, mas essa combinação P2 sobre 2M mais Kx2 sobre 2 permanece constante com o mesmo valor, que é a energia. Então, a gente pode usar essa equação, reescrever essa equação de um jeito mais interessante, que é dividir por E dos dois lados e chegar nessa equação aqui, que é a equação de uma elipse. Né? Então, você tem 1 igual a P2 sobre 2ME mais X2 sobre 2E sobre K. Então, esse cara aqui e esse daqui são os semi-eixos da elipse. Né? Vamos escrever aqui para... Então, você tem um semi-eixo, vou chamar de A o semi-eixo na direção X. Então, X2 sobre A2. Né? Então, A é raiz de 2E sobre K. E o B, o semi-eixo na direção P, é raiz de 2ME. Então, o movimento se dá sobre uma elipse, porque a energia tem que ser conservada, e a partícula fica circulando aqui na direção que a flechinha está apontando. Tá? A gente pode adivinhar a direção, porque quando você está aqui em cima, o momento é positivo, então você tem que ir para a direita. Então, o momento é positivo, o momento diminui, nesse ponto o momento vai a zero e troca de sinal. Então, o oscilador está no seu alongamento máximo, troca de sinal, o momento fica negativo,
ele vai até o outro lado e fica oscilando aqui. Tá? Então, muito bem. Então, isso aqui é uma ilustração simples, só para completar aqui uma outra informação que agora não é relevante, mas a gente vai usar mais para frente. A área dessa elipse é πAB. Então, se a gente multiplicar A com B, você vê que o 2E sai da raiz e sobra uma raiz de K sobre N. Certo? Que faltou π, né? 2π, deixa eu escrever para cá. Puxar isso aqui um pouquinho. Faltou o π aqui. Fica 2π e raiz de K sobre N, que é a frequência de oscilação ômega. Em mecânica quântica, tem uma regra de quantização, né, uma regra semiclássica de quantização, que é a regra de Bohr-Sommerfeld, que fala que quando você tem movimento periódico, os níveis de energia quantizados são aqueles onde a área englobada pelo movimento é um múltiplo inteiro da constante de Planck. Então, se você igualar isso aqui, ó, 2πe ômega sobre NH, você vê que o ômega está embaixo aqui, né? Raiz de... O K sobre N está embaixo. Esse ômega aqui aparece embaixo, não em cima. Ele aparece aqui. Deixa eu corrigir aqui. Sobre ômega. Então, você vai ver que N vai ficar NH sobre 2π, que é H cortado, ômega. Que é basicamente os níveis de energia do oscilador harmônico. Você perde aí o fator meio, que é a energia de ponto zero, nessa regra de quantização. Né? Então, isso aqui é só um parênteses aqui para completar o problema. Muito bem, vamos fazer um então mais interessante, onde essa álgebra toda fica um pouquinho mais complicada para a gente praticar a transformação. Alguma pergunta aqui, alguma questão? Beleza. Então, vamos lá. Então, esse aqui é o problema 2 do capítulo 4, que é o seguinte, você tem aqui essa roda que está aqui, essa roda ela pode girar, ela se mexe de um lado para o outro aqui, ela está fixa aqui no centro, mas ela pode rodar em torno do centro. Essas duas coisas aqui são barras rígidas, com massa desprezível, tá? Tem um ponto de articulação, e desse ponto aqui, tem uma outra articulação aqui, uma aqui e uma aqui, está pendurado um pêndulo. Então, você vê que esse pêndulo pode se mexer, mas ele está restrito, né? Porque se o pêndulo abaixa, isso aqui vem para cá. Ele pode estar aqui, por exemplo. Então, essa articulação ela pode mexer. Ao mexer, ela leva a roda junto com ela, então a roda gira e o pêndulo oscila. Então, a roda então, é um anel de massa M. Essa massa M está concentrada toda aqui ao longo do anel. E o momento de inércia dessa roda vai contribuir na energia cinética. O momento de inércia é MA2, né? Que é só soltar a massa na roda. A é o raio do anel. Então, muito bem. Então, então as duas massas que existem é a massinha e o mação do anel. Então, quais são os vínculos aqui, né? Então, você vê, o sistema todo ele pode ser descrito, você tem, em princípio, a coordenada x e y da massinha, e você tem o ângulo φ da roda, né, que vai fazer ela girar. Mas a gente tem um vínculo que essas distâncias aqui, né, se você calcular a posição do ponto de contato aqui, ela você vê, isso aqui é A, então você projeta aqui, dá A cosseno φ, do outro lado é simétrico, esse ângulo também é φ, então isso aqui é A cosseno φ de cada lado, então essa posição x é 2A cosseno de φ. Certo? Então a posição da massinha, ela vai estar
ligada com essa coordenada, né? Então, você vê a posição x aqui desse cara, vai ser esse tanto, que é o x, menos esse pedacinho aqui, tá? Que é L, esse aqui, né? L seno de θ. Tá? Então, isso aqui me dá a coordenada x da massinha. E a coordenada y é simplesmente menos, né, tá para baixo, L cosseno de θ. Tá? Então, com x e y, com θ e φ, você descreve totalmente a posição da massinha e a posição do anel. Né? A posição do anel é dada simplesmente pelo ângulo φ. Professor, Diga. eu não entendi o motivo dos dois ângulos ali serem φ. Porque as duas barrinhas têm o mesmo tamanho. Então, isso aqui, ó, é de tamanho A, e isso aqui também é de tamanho A. Então, você tem um triângulo isósceles aqui, né? Como é que chama? Tem dois lados iguais, né? Então, esse lado é A, esse lado é A, eles têm a mesma base. Né? Então, se colocar 90 graus aqui, eles são simétricos, né? Então, tem que ser o mesmo ângulo. Você abaixa aqui, os dois ângulos vão juntos. Né? Eu imaginei o caso extremo dele estar ali no ponto ali em cima. E daí o pêndulo estaria no zero também ali daí, né? No zero do x, a base. Isso, o xão, isso. Quando o xão, quando o φ for para π sobre 2, o xão vai para zero. Isso, ele gruda lá em cima. Exatamente. Eu lembro que tinha alguma discussão em relação a esse problema mesmo, mas é isso. Quer dizer, ele pode, inclusive, passar para o outro lado, né? Ficar negativo, né? Ele pode chegar em zero e depois passar para o lado de cá, né? O ponto de apoio. Eu não estava enxergando, mas agora deu para Deu para perceber. ver, tá? Dá para perceber. Professor, eu não sei se me perdi na interpretação do problema, mas isso daí é como se fosse um motorzinho que tem um braço e um pêndulo. Isso, mas não tem motor, né? É só um aro que pode rodar, então, em torno desse ponto. Então, é um aro que roda em torno desse ponto central, livremente, e aí você coloca um braço aqui, amarra num ponto, com alguma coisa que possa, né, um ponto aqui de contato, outra barra que fica presa no eixo X, então tem um anelzinho aqui conectando essa barra no eixo X, esse ponto só pode deslizar ao longo do eixo X, e esse ponto aqui carrega a barra junto. Então, se o anel roda, essa barra sobe para cá, esse ponto vem para cá. Mas está livre, não tem nenhuma força externa agindo. Então, você monta esse cara, solta o pêndulo, aí o pêndulo vai puxar a roda para baixo, né? A roda desce, o pêndulo vem para cá, a roda sobe. Então, fica um movimento do pêndulo oscilando e a roda também girando de um lado para o outro. Tá, agora ficou mais claro. Obrigado, professor. Então, é isso. Então, as duas coordenadas generalizadas então, vão ser θ e φ, esses dois ângulos. Então, está aqui x e y escrito em termos de θ e φ. L é o comprimento do pêndulo constante, A é o raio da roda constante. Então, a lagrangiana é a energia cinética do anel, é momento de inércia sobre 2φ ponto ao quadrado, mais energia cinética da massinha, e a gravidade agindo só na massinha, certo? O anel ele é simétrico, a força da gravidade vai estar no centro de massa, que não faz nada, né? Não vai ter efeito nenhum. Então, vamos calcular isso aqui. Eu deixei isso aqui, não deu tempo de eu deixar tudo pronto, vamos fazer aqui enquanto a gente vai resolver. Então, x ponto, então, derivada de cosseno é menos seno, derivada de seno é cosseno, y ponto, derivada de cosseno é menos seno. Então, a soma dos quadrados aqui vai ficar, então, o quadrado desse com o quadrado desse simplifica, então vai dar L2 θ ponto ao quadrado. Aí eu tenho um termo cruzado lá em cima, que é mais 4A
L, φ ponto, θ ponto, cosseno θ, seno φ, e o quadrado do primeiro termo, 4A2, φ ponto ao quadrado, seno ao quadrado de φ. Então, vamos montar a lagrangiana. Vamos escrever tudo primeiro, para a gente não se perder aqui. MA2 sobre 2, φ ponto ao quadrado. Então, tudo isso aqui eu multiplico por um M' sobre 2, L2, θ ponto ao quadrado, 4AL, φ ponto, θ ponto, cosseno θ, seno φ, mais 4A2, φ ponto ao quadrado, e eu tenho menos MGY. MG, Y, que é L cosseno θ. Deixa eu economizar aqui e passar isso para cá. Não, não cabe, deixa eu... Tá. Deixa eu só simplificar um pouquinho. Eu vou escrever isso, então, assim, ó. Termos em φ ponto ao quadrado. Eu vou deixar um meio aqui na frente. MA2, e eu tenho esse segundo aqui, né? Então, vai ter, eu deixei um meio para fora, então é mais 4, Eninho, A2, seno ao quadrado de φ. Certo? Vocês vão me acompanhando aqui, se eu esquecer alguma coisa, vocês me falam. Aí eu tenho o termo misto. Então, o termo misto, eu também vou deixar um meio aqui para fora, e vai ficar 4M, 4MAL, cosseno θ, seno φ, φ ponto, θ ponto, é isso, né? Mais o termo em φ ponto ao quadrado, então fica 4M, A2, seno ao quadrado de φ. Não. Opa, tá, eu errei aqui, né? Agora é o termo do θ ponto. Tá certo. Tá certo. É o outro termo. Obrigado. Deixa eu ver aqui. Onde é que ele está? O primeiro termo ali, né? Então, é mais pequenininho. L2, M, L2, θ ponto ao quadrado. Isso. E aí sobra o potencial. Beleza. Então, tá aí. Então, você vê, esse é um cara feio, né? A gente vai ter que... Ele teria que calcular aqui sempre para achar a hamiltoniana. Pθ, del L, del θ ponto, Pφ, del L, del φ ponto. Essas equações vão envolver θ ponto e φ ponto do lado direito. A gente tem que inverter essas equações para achar θ ponto e φ ponto em termos de Pθ e Pφ, para depois calcular a hamiltoniana. Então, é uma conta grande. Só que a gente já fez essa conta, certo? Na aula passada, a gente fez esse cálculo de um módulo geral. Então, vamos usar, deixa eu lembrar para vocês aqui o resultado, e nós vamos usar esse resultado. O que nós mostramos? Que sempre que eu tenho uma lagrangiana que tenha essa forma aqui, ó, um termo quadrático nas velocidades, mais um termo linear, esse T é o transposto, deixa eu copiar aqui o resultado, menos um V de Q, que pode depender do tempo também, aqui não tem o tempo. O hamiltoniano correspondente vai ser um meio de P menos A transposto, A menos 1, vezes o vetor P menos A, mais E. Então, a gente fez essa conta genericamente. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou usar esse resultado, eu vou identificar os termos aqui e vou usar direto, porque a álgebra toda que eu tenho que fazer é a mesma que a gente fez na aula passada. Então, vamos escrever a lagrangiana que está em cima nesse formato que está aqui. E aí a gente inverte a matriz que aparece e chega na lagrangiana.
Então, vamos lá. Então, ó, o L, eu vou definir, então, um vetor Q, que é φ ponto, θ ponto. Seria que ponto, então? Q ponto, obrigado. Q ponto, isso. E, então, qual que é a matriz? Como é que eu escrevo esse cara nesse formato? Então, a matriz A, que me produz esses termos quadráticos, né, que estão aqui, é a seguinte, vamos adivinhar direto, depois a gente vê que está certo. Então, por φ ponto ao quadrado, eu tenho... Eu vou escrever na linha de... Acho que não vai caber. O ruim desse negócio é que a tela é pequena. Deixa eu ver se eu consigo espremer aqui. Ó. Vai ficar A ao quadrado, M mais 4M seno ao quadrado de φ, certo? Esse é o termo diagonal. Não vai dar, eu vou puxar isso aqui para baixo. Ops, veio uma parte junto aqui. Corrigir isso aqui. Tá, então, esse é o termo do φ ponto ao quadrado. O termo do θ ponto ao quadrado é ml quadrado, vai estar aqui embaixo. E o termo que é o termo misto é esse aqui. Ele vai aparecer duas vezes na matriz. Então, eu vou jogar metade para cada lado para ficar simétrico. Eu vou botar 2m al cosseno θ seno φ. E aqui também 2m al cosseno θ seno φ. Tá, porque... Professor, Diga. é que tinha um meio ali, eu acho que não tem o 2. Já foi Tá o... Já tem um meio lá, né? Tá certo. Isso, tá certo. Obrigado. Já aqui é 4 mesmo, porque já tem um meio... Não, espera um pouquinho. Esse cara tem que ser... Deixa eu só ver. É que o termo cruzado é que o termo cruzado é 2 vezes MAL. Isso. Então você joga um para cada lado. Então, mas eu estou deixando um meio aqui para fora, né? Ah, tá certo. Desculpa, professor. Então, Tá certo. então tem 2 aqui mesmo, né? Acho que é isso. Isso, Tá daí certo, fica... professor. tá. E os outros eu tirei no meio também, tirei, tá? Isso. Então, essa é a matriz, né? Então, se a gente fizer essa conta, né? O Q ponto... Deixa eu escrever aqui. Q ponto transposto, que é isso aqui. Colocar aqui a matriz e multiplicar por φ ponto, θ ponto, um meio na frente, isso aqui deve dar exatamente esse pedaço quadrático que está aqui. Não vou escrever para... Mas acho que é claro que vai funcionar. O termo linear não existe, certo? Não tem nenhum termo linear, tudo quadrático nas velocidades. Não tem termo só em θ ponto ou φ ponto. Então, aquele termo Azinho é zero, certo? E o potencial V é menos mg L cosseno θ. Certo? Deixa eu só ver se eu acertei o sinal aqui do potencial correto. Vamos ver a força negativa, então o potencial é positivo. Então, eu subtraio mgi, só que o sinal é mais, né? Porque o potencial, vamos só confirmar isso aqui, o potencial tem que ser mgy, para a força da mgy, para a força da para baixo. Então, eu ponho menos v aqui, mas o y é negativo, então aqui dá mais. Esse sinal é positivo. E aqui, quando eu... não, desculpa. Estava certo. Aqui eu estou deixando o y, menos mgy, quando eu substituo o y, fica positivo, tá ok, tá certo. Então, vai ficar mgy, está correto. É isso, né? Isso. Então, vamos lá. Então, quem que é a hamiltoniana? Então, eu sei que a hamiltoniana vai ser um meio P transposto A menos 1P, porque não tem o A, certo? O A é zero, mais o V. É isso aqui. Certo? Então, a gente tem que
fazer, deixa eu só colocar aqui. Então, vamos, o que a gente tem que fazer? Tem que inverter essa matriz, né? Então, você vê que mesmo assim a conta é longa, né? Deixa eu trocar de cor a caneta aqui. Então, se eu tenho uma matriz 2 por 2, ABCD, a matriz inversa é 1 sobre determinante, vou escrever assim, e aqui a gente troca C com A e troca o sinal aqui. É isso, né? AD menos BC, isso. Então, essa é a inversa. Então, o determinante é a parte mais chata. Então, o determinante de A, vamos só deixar indicado aqui, vai ficar NL2A2 vezes, falta um parênteses aqui, Emão mais 4 eninhos seno quadrado de φ, menos 4M2A2L2 cosseno quadrado de θ, seno quadrado de φ. Ops. Tá, esse é o determinante. Então, a matriz A menos 1 fica 1 sobre delta, não vou escrever explicitamente. Inverte o A com o D. Vou puxar lá em cima. ML2. E aqui fica A2M seno quadrado de φ. Certo? Isso. E aí os outros só trocam de sinal, 2MAL, que vai ficar exprimido aqui. Cosseno θ seno φ. Vou puxar isso aqui um pouquinho aqui para o lado. E copiar isso para cá. Não coube, né? Deixa eu... Enfim, aqui vamos... Escrever pequenininho aqui só para... Menos 2MAL, cosseno θ seno φ. Isso. Então, como é que a gente... Vamos escrever, então, o hamiltoniano. Pelo menos uma... Então, é Pφ, Pθ. Então, a gente vai ter que fazer essa conta agora aqui, ó. Pφ, Pθ, vezes essa matriz, então vai ficar aqui 1 sobre 2, se tem o delta, que eu já coloco aqui para fora. Aqui aparece a matriz, Pφ, Pθ, certo? Depois a gente só soma a energia potencial, isso aqui é a parte cinética. Então, o que vai dar? Vamos escrever aqui rapidinho. 1 sobre 2 delta. ML2, Pφ ao quadrado, certo? Que é o termo diagonal aqui. O termo Pθ ao quadrado, A2M mais 4M seno ao quadrado de φ, Pθ ao quadrado, menos 4MAL cosseno θ seno φ, Pφ, Pθ. Tá? Então, o hamiltoniano seria isso mais o potencial. Então, a gente soma ainda aqui. O potencial que é menos MGL cosseno de θ. Então, esse é o H. Certo? Então, tem o delta aqui dividido, né, que é aquele car complicado, né, que depende aqui de θ, φ, depende de todo mundo. Então, é complicado, né, é um cálculo que tem que ser feito, mas para sistemas com 2 graus de liberdade, como inverter a matriz é muito fácil, você chega na hamiltoniana em poucas linhas, né? Em vez de você escrever diretamente essas equações aqui, Pθ, Pφ, e inverter. Isso aqui vai dar
um sistema linear, que você vai ter que inverter, vai ter uma matriz que aparece, vai fazer a mesma conta de um jeito, né, de um outro jeito. Então, a utilidade daquele resultado da aula passada é muito grande, né? A gente chega direto no que a gente quer. As equações de movimento aqui vão ser um inferno, né? A gente já pode imaginar, né? Se a gente calcular aqui só para... Você vê, eu vou ter que ser θ ponto é del H, del P θ. Essa é tranquilo, P θ aparece em 2 lugares só. Φ ponto del H, del P φ também é tranquilo, o problema são as outras, né? O P θ ponto, que é menos del H, del θ, porque eu tenho θ não só aqui nos termos que estão diretos aqui, né? Mas tem o θ aqui no delta, né? Então, tem que derivar todo mundo aí para ter equação de movimento, mesma coisa para o Pφ. Certo? Então, dá para escrever tudo, mas tem que tomar cuidado. É impossível resolver, né? Já dá para ver que essas equações são muito complicadas, não vão ter uma solução analítica, muito provavelmente. Professor, só para ficar certinho, fala. Esse ponto aí é del Pφ, né? Del Pφ. Peraí, aqui é Pφ, tá certo. Aqui é Pφ. Eu estou perguntando até porque é difícil realmente, né? Agora, eu estava tentando no livro fazer o DH, né? O diferencial da Hamiltoniana, e eu não estou conseguindo chegar na linha de baixo, né? Então, era até uma pergunta que eu ia fazer, mas não sei se é tão útil a gente ficar vendo essa parte de... Você está fazendo para chegar nas equações de movimento? Nas equações... Não, então, logo que a gente faz o H, você faz lá o DH, né? Você faz o diferencial do H. E daí você tem que calcular as derivadas parciais do H em relação a essas coordenadas. E eu fico um pouco na dúvida, né? Do que é parcial. Como a derivada é parcial... Então, por exemplo, quando eu derivo a Hamiltoniana parcialmente em relação a P, é uma coisa, né? Porque a Hamiltoniana depende realmente do P. Mas se quando eu derivo o L em relação ao P, o L mesmo aquele termo da soma, né? Tá, então, deixa eu pegar aqui. Então, você está falando sobre... Então, a gente define H, vamos fazer uma dimensão só. P, Q ponto, menos L, né? De Q ponto e T. Certo? Então, a gente vai calcular o DH aqui, né? Então, o DH, o H é função de Q e P. Então, um DH, você deriva em relação a Q vezes um dQ. Né? Qual que é a ideia? Você tem um H de Q PT, você dá um deslocamento Q mais dQ, P mais dP, T mais dt, e vê quanto que o H mudou. Né? Então, ele muda em primeira ordem desse tanto. dt. Agora, o H é definido em termos dessa função que está à direita, onde aparece o Q ponto, mas a gente sabe que esse Q ponto depois tem que ser traduzido em termos de P, né? De P e Q. Ele tem que inverter, aquela coisa de inverter para achar a velocidade em termos dos momentos. Mas aqui, se eu faço um pequeno deslocamento nessas coordenadas aqui todas, você vai ter um dP Q ponto mais um dQ ponto vezes P. É isso que você se confunde um pouco, né? Por que eu estou fazendo aqui nas variáveis Q e Q ponto, né? Deixa eu só escrever tudo aqui. Q ponto, dQ ponto, menos del L del T. Essa passagem aí, o senhor não pulou nada. Eu não o quê? Você não pulou nada. Não pulei nada. Então, eu ainda não entendi como que está passando de uma linha para outra. Tá, então, eu estou fazendo... Então, aqui, eu tô olhando esse H, você vê, deixa eu escrever explicitamente aqui. Esse H aqui é função de Q, P e T.
certo? Então, eu vou dar se eu calcular, eu tenho o valor de H num certo ponto. Aí eu mudo um pouquinho esse ponto, quanto que o H muda? Ele muda de DH, que é isso aqui. Então, o que eu fiz aqui? Eu mudei o Q para Q mais DQ, o P para P mais DP, o T para T mais DT, e calculei o quanto que essa função mudou. Qual que foi o DH ao deslocar um pouquinho o ponto. Então, esse DH é dado por essa forma aqui, certo? É o diferencial da função. Mudei um pouquinho o argumento, o valor da função muda um pouquinho. Agora, essa função ela é descrita em termos de uma outra função que está do lado direito. Então, ao fazer um Q em Q mais DQ, P em P mais DP, então, quando eu faço... o que é esse DH, né? Ele é isso aqui, é o H de Q mais DQ, P mais DP, T mais DT, menos H de Q, P e T, certo? Então, eu expando tudo em primeira ordem e dá essa linha de cima. Agora, essa mudança Q indo em Q mais DQ, P indo em P mais DP, gera também uma mudança no Q ponto. Porque essas coisas são todas... o P é dl de Q ponto. Então, se eu mudo um, eu mudo o outro. Eu tenho uma relação entre essas variáveis. Então, o Q ponto também mudou. Então, do lado direito, eu vou calcular essa mudança geral. Então, o P mudou um pouquinho. Né? Do lado direito, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo P mais DP, Q ponto mais DQ ponto, menos L de Q mais DQ, Q ponto mais DQ ponto, T mais DT, menos P, Q ponto, mais L de Q ponto e T. É o D do lado direito. Então, em primeira ordem, sobra esse cara, Q ponto DP, P DQ ponto. E aqui eu expando em primeira ordem. Aí, em ordem zero, eu vou matar o L que está aqui embaixo. Em primeira ordem, DL DQ DQ, DL DQ ponto DQ ponto, DL DT DT. O quanto mudou. Eu estou escrevendo essa mudança de duas formas diferentes. Agora eu entendi, né? Você pegou o diferencial das variáveis ali, realmente. Eu estava tentando fazer esse del H, del Q, e daí que eu estava me confundindo sobre o que dependia desse Q ou não, né? Tá. Entendeu? Entendi. Tá, Então, quando eu chegava no P vezes o Q ponto, eu estava tentando fazer o DH de Q, certo? Aí eu estava pensando, daí o P depende do Q. Eu pensei, não, o P é uma variável por si só. Isso. Já o Q ponto, não. O Q ponto depende tanto de Q como de P, isso, etc. Isso, mas só a que ideia eu acho que era para dar certo, né? Se eu conseguisse avaliar todo ou não. Não, então, é que é assim, o que é o objetivo desse cálculo aqui é justamente relacionar, né, as derivadas aqui do H com as derivadas do L que aparece do outro lado. Então, a ideia é assim, você mudou o Q e o P um pouquinho, e isso vai induzir uma mudança no Q ponto. Vai ter um DQ ponto. Então, você deixa ele lá. Né? Então, esse cara aqui, quando você faz um D disso aqui, é uma derivada do produto. Então, dP vezes Q ponto, mais P vezes DQ ponto, e toca o barco. Porque o P é dL dQ ponto. Né? Então, esse termo aqui vai matar com esse. Porque o P é dL dQ ponto, você cancela esses dois termos, e aí você iguala termos em dP, termos em dQ, e o termo em del delT. E aí você né, vai chegar nas equações de movimento para o H, em vez de escrever as equações de movimento em termos do L. Não, tá certo, professor. Agora eu entendi. O que eu estava fazendo era como se eu quisesse achar realmente a derivada, né? Não, a gente vai depois comparar os termos. Tá certo. Isso, Agora eu isso, entendi. exato. A primeira linha não vai para a segunda linha. A primeira linha e a segunda linha são duas formas diferentes de escrever o DH. Exatamente. Isso. Essa daqui veio daqui,
e essa da outra veio daqui. Isso, exatamente. Aí você iguala as duas e vê as relações. Perfeito, professor. Obrigado. Nada. Então, deixa eu só fazer um último comentário aqui, desse tipo. Aqui, você lembra que aqui no pêndulo simples, no oscilador harmônico, desculpa, eu tenho conservação de energia, certo? Então, a hamiltoniana aqui é energia, porque o potencial não depende das velocidades, eu estou com coordenadas, aqui a própria coordenada cartesiana. O que acontece aqui? A minha transformação de variáveis, as minhas coordenadas cartesianas, são escritas em termos das coordenadas generalizadas θ e φ, como uma transformação independente do tempo. E o potencial também não depende das velocidades. Isso implica que essa hamiltoniana aqui, que a gente chegou, é T mais V. Então, essa hamiltoniana que a gente calculou lá em cima, esse H, é a mesma coisa que T mais V. Ou seja, eu posso pegar a transformação de velocidade para momento, colocar ela na energia cinética. Então, se eu substituir, né, se eu pegar aqui vamos ver, nesse formalismo que a gente está fazendo, né? Quem que é o P? P é dl de Q ponto, e isso aqui vai dar a Q ponto. Em termos de matrizes, a gente fez essa conta lá passada, o P é a Q ponto, e, portanto, Q ponto é A menos 1 vezes o P. Então, se eu pegar essa relação aqui, né, e substituir na lagrangiana, na energia cinética, eu vou ter exatamente essa parte quadrática aqui da hamiltoniana. Tá? Dá igual. Quer dizer, isso aqui vai dar T mais V. T mais V coincide com PQ ponto menos L. Essas duas formas coincidem, então H é energia. Muito bem. Essa energia é independente do tempo, o H é independente do tempo, né? O ΔH, ΔT, que é a mesma coisa que dH, dt, é zero, portanto, a energia é conservada. Deixa eu abrir aqui uma página para não emendar outra. Então, eu tenho conservação de energia também. Então, existe essa função H, que depende de Pθ, Pφ, θ e φ, que se mantém constante durante o movimento. Então, qual que é o espaço que a gente vai chamar de espaço de fases? É o espaço onde ocorre o movimento. Agora eu tenho um espaço que tem dimensão 4. Né? Eu tenho aqui Pθ, Pφ, θ e φ. Na verdade, as direções θ e φ são periódicas, né? É um cilindro, né, nessa direção. Então, você tem um espaço de fase com 4 dimensões. O movimento ocorre nesse espaço, θ, φ, Pθ, Pφ, todo mundo muda, mas essa relação aqui, se você escrever H igual a E, isso você pode calcular qual que é o conjunto de pontos no espaço de fase, o conjunto de pontos Pθ, Pφ, θ e φ, tal que H é igual a E. Tá? Então, eu vou definir isso mais tarde com cuidado, mas a gente define uma superfície que é o seguinte, é o conjunto dos pontos θ e φ, tal que H é E. Então, aí você coloca um vínculo. Esses pontos não podem ser quaisquer, são apenas aqueles onde o H é E. Isso aqui vai dar uma superfície aqui dentro. Pode fazer melhor. De dimensão 3. Porque você está colocando um vínculo em cima dessa coisa de 4 dimensões. Então, essa superfície é o que a gente chama de superfície de energia. É o conjunto dos pontos do espaço de fase, onde o H assume um valor particular constante. E a trajetória, como ela mantém a energia constante, então, se você der uma condição inicial com essa energia, a trajetória vai
permanecer nessa superfície. Ela não pode sair, porque se ela sair, a energia muda. E a questão é, essa trajetória vai ocupar toda a superfície de energia? Você vai ter um movimento ergódico? Ou essa trajetória, por exemplo, vai ser uma trajetória fechada que não sai da superfície de energia, mas ocupa um conjunto, um subconjunto muito menor do que o total dado por esse vínculo H igual a E. Então, isso são coisas que nós vamos explorar mais para frente aqui com essa teoria. Tá? Então, esse espaço aqui é chamado de... Eu vou formalizar isso na segunda-feira. Isso aqui é chamado de espaço de fases. E ele tem, eu vou chamar ele de F, e ele tem dimensão que é 2 vezes o número de graus de liberdade. Você tem 2 graus de liberdade, mas você adiciona os momentos conjugados, você fica com dimensão 2N. Então, a dimensão de F é 2N, a dimensão de sigma E é 2N menos 1. Então, em particular, quando você está com um grau de liberdade, que é o caso do oscilador harmônico, o espaço de fase tem dimensão 2, né, um x e um p, e a superfície de energia tem dimensão 1, que é aquela curva, né, que é aquela elipse que a gente desenhou. Nós vamos desenhar depois a superfície de energia de um oscilador harmônico bidimensional, a gente vai ver que estrutura que ela tem, como é que essas coisas, como que essa superfície se comportam, então, no espaço de fase. Nós temos uns minutinhos ainda. Deixa eu fazer assim, eu vou dar uma dica para vocês de um outro problema aqui do livro, que é... Deixa eu pegar ele aqui. Que é interessante, a gente pode fazer na próxima aula, agora não vai dar tempo, mas... Deixa eu achar ele aqui. Aqui. É o problema 3. O problema 3 é o seguinte. Vamos ver aqui. Você tem um cilindro. Deixa eu ver se dá para desenhar aqui. Não, peraí. Isso. Tem um cilindro aqui. E nesse cilindro, na parte externa do cilindro, você tem um trilho colocado aqui. Então, isso aqui é um trilho, vem lá para trás, sai para cá, sai para cá. Esse cilindro ele pode girar aqui em torno desse eixo, e a gente vai colocar uma bolinha de massa M que vai descer pelo trilho. Então, quando a bolinha desce para um lado, o cilindro deve rodar para o outro para conservar o momento angular. Então, o problema deixa eu ver como é que está enunciado aqui. É você escrever a lagrangiana, escrever a hamiltoniana desse problema. Tá? Então, só para dar uma dica aqui, então vamos chamar esse eixo aqui de Z, tem um eixo XY aqui. Como é que a gente descreve esse problema, né? Então, esse é um problema, tem que pensar um pouco antes de fazer, mas você tem que basicamente, vou pegar um vermelho aqui, você tem que marcar um ponto aqui no cilindro para... Deixa eu fazer um ponto do outro lado aqui, que é melhor. Aqui. Você marca aqui no cilindro puxa vida, enfim, uma barrinha, você faz uma marca para dizer qual que é o ângulo que o cilindro está, para marcar a posição do cilindro. Tá? Então, o cilindro fica rodando e você marca a distância desse ponto que você marcou a partir do eixo X para ver onde é que está o cilindro.
E você tem também a posição da bolinha, né? Então, se você olhar esse negócio de cima, você vai ter uma coisa assim, ó. Então, você está olhando de cima. A bolinha está num certo ponto aqui do cilindro. Então, aqui estão os eixos X e Y. Certo? Esse aqui é o ângulo θ da bolinha. E você quer descrever a posição cartesiana dessa bolinha. Então, você vê o X vai ser... isso. Como é que vai ser o negócio? Professor, Diga. seria apropriado escrever θ igual o que está marcando, mesmo nome do ângulo que está marcando o cilindro? Não, outro ângulo. Obrigado. Outro ângulo. Vamos chamar isso aqui de X. Isso. Então, a questão toda é a seguinte: se você for escrever as coordenadas da bolinha, então X vai ser o raio do cilindro aqui, cosseno φ, Y vai ser R, seno de φ. A questão é qual que é a coordenada Z. Então, o que acontece com a coordenada Z? Essa hélice que está enrolando no cilindro, ela tem um passo. Então, vamos dizer que essa distância aqui seja A. Ou seja, cada vez que você dá uma volta no cilindro, você desce de A. Então, essa posição aqui, Z, ela vai ser... como é que é a história aqui? 2π... Só um pouquinho, deixa eu tentar ver se eu me lembro aqui. Então, vamos ver, olha só, o cilindro, imagina que aqui está o seu φ, e vamos desenhar aqui aquela barrinha que eu coloquei no cilindro. Então, essa aqui, a barra do cilindro, está aqui. Esse é o θ. Esse ângulo, e vamos colocar esse θ de tal forma que ele coincide... Deixa eu fazer melhor. Aqui eu vou escolher esse θ melhor para... Ups. Eu vou colocar esse cara aqui, ó. Caramba. Onde começa o trilho. Tá? Então, eu vou fazer a marca aqui, onde o trilho começa. Então, quando o θ é 0, eu estou no Z igual a 0. Então, esse cara aqui deve ser alguma coisa assim. Eu vou escrever, depois eu tento... Deve ser θ menos φ vezes 2 vezes A. Porque, veja só, imagina que o cilindro está parado, né? Você fixa o cilindro. Então, o cilindro não roda. Conforme a bolinha vai descendo aqui, o Z vai aumentando. Quando você está exatamente aqui, o Z aumentou de A. Então, quando o θ é 2π, então tem que dividir por 2π. Quando o θ é 2π, você abaixou o Z de A. Certo? A cada passo, a cada volta de 2π, você muda de A. O que acontece é que, conforme a bolinha vai descendo, né, se a gente desenhar isso aqui no momento posterior, o cilindro ele dá uma andadinha. Ele vem para cá. E a bolinha vem para cá. Então, o quanto a bolinha desceu no eixo Z não tem a ver com o ângulo θ dela em relação ao eixo, tem a ver com o ângulo em relação à barra do cilindro, o quanto ela escorreu ao longo do trilho. Então, você tem que somar esse ângulo aqui com esse daqui. Como esse ângulo está negativo, é θ menos φ A sobre 2π. Eu acho que é isso, pode ter um sinal aqui, a gente faz isso na aula que vem, agora vai ficar muito em cima, mas a transformação de coordenadas é algo desse tipo, pode ter um errinho de sinal aqui, né? Mas você, com esses dois ângulos, a posição do cilindro e a posição da bolinha em relação ao eixo fixo, você descreve o sistema. Mas o quanto você escorre no eixo Z não tem a ver com a posição da bolinha em relação ao eixo X, tem a ver com a posição da bolinha em relação à marca onde começa o trilho. Tá? Então, você tem que pegar esse ângulo completo aqui, por isso que o Z fica dessa forma. Tá? Então, tente dar uma pensada nisso, na aula que vem a gente faz esse problema e faz mais algum, a gente vai ter avançado um pouco na teoria também. Professor, Diga. Pode falar.
esse eixo XY, ele está descendo com uma velocidade acelerado, né? Sim, vai Isso até não tem, isso. isso não tem problema, né? Na descrição, o referencial ser não inercial, ou não é, Não, então, não é o caso de não ser. o referencial XYZ é inercial, né? Então, por isso que a gente precisa escrever a posição da bolinha em relação, a gente fala do XYZ em função das coordenadas generalizadas, que a gente escolheu esse TET e φ. Tá? Mas Não, tudo bem, acho que esse não é um bom exemplo. Eu estava até com dúvida no exercício até da prova, né? Que, por tá. exemplo, aquela coordenada S, Uhum, do bloco que desce o outro bloco aham, que é inclinado. Aquela coordenada S, né, como o bloco de baixo está sendo acelerado, uhum. a origem daquela coordenada me parece estar sendo acelerada também. Então, talvez naquele exemplo seja, ou é a mesma coisa? Não, Eu é a ia mesma perguntar a coisa, mesma é a coisa. mesma coisa. Quer dizer, você tem um sistema inercial e você vai escrever as coordenadas cartesianas de todo mundo nesse sistema inercial. Agora, os parâmetros, né, as coordenadas generalizadas que você escolhe para fazer essa descrição, podem ser qualquer coisa, não tem problema que elas vão ter uma dinâmica, não tem problema. O importante lá é que você dando, por exemplo, a posição do blocão e a posição ao longo da rampa onde está a massinha, você fixa uma configuração de sistema. O Então, importante é descrever completamente e exato, inequivocamente o sistema. Beleza, exatamente, isso. Aí todo o resto vale. beleza. Beleza, gente. Vamos parar então aqui. Diga, tem mais Professor, uma? posso fazer um... Fala. a partícula não, ela não pode fazer essa trajetória numa distância em relação ao cilindro menor do que o raio? Não, então, não, ela está restrita a se mover na borda, o trilho está amarrado na borda do cilindro, na parte externa do cilindro. Tá? Então, eu estou supondo que ela não sai daí. Tá? Ah, Então, tá bom. olhando de cima, ela vai estar sempre rodando aqui nesse. Essa é a hipótese aqui. Tá bom. Me lembrou aquelas máquinas de chiclete que eles descem assim. Óbvio Isso! que Exatamente. E aqui você tem que chegar a uma conclusão aqui que quando o teta ponto e o φ ponto, o teta dois pontos, né, o φ dois pontos, sei lá, tem que ter sinais contrários, né, para conservar um momento angular. Um vai para um lado e empurra o cara para o outro. Então, a bolinha escorre para um lado, o cilindro roda para o outro. Legal, gente. Até segunda, então. Deixa eu parar aqui.